Toda mulher com quem você esteve já te comparou a outro homem. Não de forma consciente, não de forma cruel, mas em algum lugar no fundo da mente dela, existe um modelo, um padrão, o fantasma de um homem contra o qual ela te mede. E essa sensação de que você está perdendo uma competição que nem sabia que existia, ela te corrói por dentro, mina sua confiança e te transforma em uma sombra reativa do homem que você poderia ser. E se eu te dissesse que a causa disso não é a falta de dinheiro, de beleza ou de esforço da sua parte? E se eu te dissesse que para se tornar inesquecível, você precisa paradoxalmente parar de fazer dela o centro do seu universo? Neste vídeo, vou te revelar as 6 qualidades psicológicas, baseadas na filosofia estoica e na psicologia evolutiva, que gravam um homem na mente de uma mulher para sempre. E a primeira, a mais poderosa de todas, você pode começar a aplicar no momento em que este gancho terminar. Vamos direto à primeira ferramenta, o alívio imediato para essa ansiedade. Eu a chamo de a ferramenta da obsessão produtiva. A partir de hoje, entenda isto. A sua obsessão não é ela, é a sua missão. O erro que 99% dos homens cometem, o erro que a sociedade e os filmes de comédia romântica te ensinaram a cometer, é pensar que ao demonstrar que ela é o seu tudo, que ela é a única fonte da sua felicidade, você se tornará insubstituível. É o exato oposto. Você entrega o troféu antes da corrida começar. Não há desafio, não há conquista, não há valor percebido. Você se torna conveniente, mas nunca inesquecível. Mas quando você é obcecado em construir seu negócio, em dominar sua arte, em alcançar uma meta física, em se aprofundar em um conhecimento, algo fascinante e primitivo acontece na psicologia dela. A mente dela entra em modo de competição. Ela observa um homem capaz de um foco e de uma intensidade admiráveis, uma energia que poderia mover montanhas, mas essa energia não está por padrão direcionada a ela. E o instinto mais profundo dela, aquele forjado por milênios de evolução, grita: eu preciso capturar isso. Eu preciso me tornar o objeto digno dessa obsessão. Ela passará o relacionamento inteiro tentando, de forma sutil ou direta, redirecionar essa sua energia para ela. Este é o gancho que nunca se solta. Anos, até décadas depois, ela não vai se lembrar do homem bonzinho que largou os amigos por ela, que abandonou seus hobbies, que respondeu suas mensagens em 3 segundos. Ela vai se lembrar do homem que era tão focado em seu propósito, que ela nunca conseguiu capturá-lo por inteiro. Ela teve momentos, teve vitórias, mas nunca a totalidade dele. E essa conquista incompleta, essa sensação de que sempre havia um território nele que era sagrado e só dele, isso a assombrará para sempre. Agora você pode estar se perguntando, mas por que isso funciona com uma força tão primal? Não é um tipo de jogo? Não, não é um jogo. É a demonstração de um valor autêntico. E isso funciona por 2 razões fundamentais, uma estoica e uma psicológica. A razão estoica é sobre a sua cidadela interior, como o imperador Marco Aurélio a chamava. Sua mente, seu caráter, seu propósito, essa é a sua fortaleza. É o único lugar no universo onde você é soberano. O filósofo estoico Epicteto nos ensinou que a nossa paz e a nossa força vem de focar apenas naquilo que podemos controlar. Nossos pensamentos, nossas ações, nosso progresso diário. A sua missão é sua. Suas metas são suas. Estão no seu controle. A validação dela, a aprovação dela, o humor dela, são externos. Estão fora do seu controle. O homem que constrói seu valor a partir de suas próprias ações, a partir do progresso em sua missão, se torna uma fortaleza de granito. O homem que constrói seu valor a partir da aprovação dela se torna um castelo de areia, esperando a próxima maré de humor para desmoronar. A razão psicológica é o princípio da conquista, mas vai ainda mais fundo. Trata-se de criar um vácuo de poder. Quando você está totalmente focado nela, não há espaço para ela pensar em você, para ela se perguntar o que você está fazendo, para ela sentir sua falta. Você está sempre lá, preenchendo todos os espaços. Mas quando sua obsessão é sua missão,
Você cria vácuos naturais. Horas em que você está indisponível não por tática, mas por necessidade. E é nesses vácuos que a atração dela cresce. É no silêncio que ela começa a se perguntar sobre você. Você dá a ela o presente do espaço para que o desejo dela possa respirar e se expandir. Pense em um farol. O farol não corre atrás dos navios. Ele não se desespera se os navios não olham para ele. Ele simplesmente fica em seu lugar, fincado na rocha, e brilha. Ele tem uma única função, uma única obsessão: brilhar. E os navios, por vontade própria, navegam em sua direção, guiados por sua constância e por sua luz. Seja o farol, não o bote, salva-vidas desesperado. Isso nos leva diretamente à segunda qualidade, que é a materialização da primeira. Pois ter uma obsessão é inútil se ela for apenas uma fantasia etérea. Você precisa da ferramenta Mibra 2, o mapa do destino. Um homem inesquecível tem um objetivo real, claro, e o persegue implacavelmente. Não um desejo vago como quero ser rico ou quero ser feliz. Um objetivo concreto que guia suas ações diárias. Vou construir uma empresa que fature X até o ano Igers. Vou correr uma maratona em menos de 4 horas. Vou me tornar fluente em um novo idioma em 18 meses. As mulheres, e o mundo em geral, são cercadas por homens que vagam pela vida. Homens que são passageiros no barco de suas próprias existências, levados pelas marés da circunstância. Homens que têm empregos, em vez de construir carreiras. Homens que existem, em vez de realizar. Quando ela encontra um homem com um propósito genuíno, com um destino claro em seu GPS existencial, algo primitivo nela reconhece isso como força superior. É psicologia evolutiva pura, gravada em nosso DNA. Por milênios, a sobrevivência de uma mulher e de sua prole dependia de se aliar a um homem que pudesse transformar intenção em realidade. Um homem que pudesse ver uma ameaça e construir um abrigo, que pudesse ver uma oportunidade e caçar o alimento. Um homem sem metas representa estagnação, risco, um beco sem saída genético. Um homem com metas representa crescimento, segurança e futuro. Mesmo que ele falhe, a própria jornada, a própria busca implacável, já é uma demonstração de valor superior. Conheci uma mulher que deixou o marido quando ele estava quebrado, trabalhando 18 horas por dia em sua startup de tecnologia. Anos depois, ele se tornou multimilionário. Ela, por sua vez, casou-se com um homem bom, estável, um contador que a adorava e lhe proporcionava uma vida confortável. Mas em sessões de terapia, adivinha de quem ela falava com um brilho distante nos olhos? Do ex-marido. E ela não falava do dinheiro que ele tinha agora. Ela falava do fogo nos olhos dele quando ele desenhava seus planos em um guardanapo. Ela falava da paixão em sua voz quando ele descrevia o futuro que estava construindo. Um futuro que ela não teve a visão para enxergar. O marido atual é bom, confiável e completamente esquecível. A chama dele se apagou há muito tempo. O seu objetivo não precisa ser mudar o mundo, mas precisa mudar o seu mundo. Pode ser aprender uma nova habilidade, construir um físico que te orgulhe, dominar um instrumento musical. O que importa é a busca, a disciplina, a ação com propósito. Essa energia de um homem em movimento, de um homem que sabe para onde vai, é o que se grava na memória dela como o padrão ouro da masculinidade. Mas ter um mapa e uma obsessão não significa nada se você não entender o recurso mais precioso da jornada, aquele que você nunca pode recuperar. E isso nos leva à ferramenta Negra 3, o valor do cronômetro. O homem inesquecível valoriza o próprio tempo e se recusa a desperdiçá-lo. Isso é gigantesco, e a maioria dos homens modernos faz o exato oposto. Quando você trata seu tempo como algo precioso, quando você não fica esperando indefinidamente, não coloca sua vida em pausa por ninguém, não se submete a atrasos e cancelamentos constantes, você se torna valioso por demonstração, não por declaração. O pensamento comum, ensinado pela cultura da complacência, é: mas eu devo ser flexível, devo arranjar tempo para ela, mostrar que ela é importante. Sim,
O tempo que você decide alocar a ela é importante, mas o tempo que você permite que seja desrespeitado e desperdiçado comunica o contrário. Quando o seu tempo não tem valor, quando você larga tudo por uma mensagem trivial, quando você espera por horas por ela se arrumar, quando você sacrifica sua agenda produtiva pelos caprichos e dramas dela, a mensagem subconsciente que você envia é clara e brutal. Meu tempo não vale nada, minha missão não é importante, meus objetivos podem esperar. Você é mais importante que tudo isso. E embora isso soe romântico, na prática, destrói a atração. Se o seu tempo não vale nada, você não vale nada. O homem que ela nunca esquece não esperava. Se eles marcavam às 8, e às 8h15 ela não estava lá nem havia comunicado um motivo real, ele ia embora. Não com raiva, não com drama, simplesmente porque o tempo dele tinha outro destino. Se ela cancelava de última hora, ele não ficava em casa lamentando. Ele imediatamente acionava o plano B. Um treino, um livro, um encontro com amigos. O tempo dele era precioso demais para ser deixado no vácuo. E, paradoxalmente, essa atitude fazia com que ela valorizasse cada minuto que ele concedia a ela infinitamente mais. O filósofo estoico Sêneca, em sua carta Sobre a Brevidade da Vida, escreveu algo que todo homem deveria tatuar na mente. Não é que temos pouco tempo para viver, mas que desperdiçamos muito dele. Ele argumentava que os homens entregam seu tempo a qualquer um, como se fosse um recurso infinito e sem valor. Quando um homem demonstra por meio de ações e não de palavras, que entende a mortalidade e a preciosidade de cada hora, algo profundo na psique de uma mulher reconhece isso como valor supremo. Ela então se adapta à agenda dele, não o contrário. Ela se torna pontual. Ela se torna eficiente. E anos mais tarde, ela se lembrará do homem cujo tempo ela precisava merecer, não daquele que o entregava como se fosse lixo, mas para realmente dominar seu tempo e seu propósito, para se sentir confortável em seguir seu próprio caminho, você precisa ser capaz de enfrentar o maior medo da maioria dos homens. E essa é a nossa ferramenta Murubra 4, a fortaleza da solidão. O homem inesquecível genuinamente gosta de estar sozinho. Ele não apenas tolera, ele não aguenta. Ele ativamente aprecia e busca a solitude. Isso é extremamente poderoso porque é extremamente raro. A sociedade moderna condiciona os homens a terem pavor do silêncio, pavor da própria companhia. Eles pulam de relacionamento em relacionamento, de distração em distração, aterrorizados com o que podem encontrar se ficarem sozinhos com seus próprios pensamentos. Mas o homem que pode dizer com total honestidade e sem arrogância: eu sou ótimo sozinho, minha vida já é completa, sou melhor com você, mas sou ótimo sozinho. Ele se torna uma força da natureza na memória dela. Por quê? Porque ele a escolheu de uma posição de abundância, não de necessidade. A presença dele na vida dela era um presente, um bônus, e não uma busca desesperada por validação ou para preencher um vazio existencial. Quando um homem não consegue ficar sozinho, ele se torna um vampiro emocional. Ele é pegajoso, carente, sufocante. Toda mulher já experienciou isso. É o homem que manda mensagem de bom dia, e se ela não responde em 5 minutos, manda um de desespero. É o homem que precisa de reafirmação constante de que é amado, que desmorona quando ela precisa de uma noite sozinha com as amigas. Esses homens são esquecidos no momento em que se vão, porque nunca foram realmente indivíduos. Eram parasitas procurando um hospedeiro. O homem que ama a solitude, que tem uma vida interna rica, que pode passar dias imerso em um projeto ou livro e emergir revigorado em vez de desesperado, está operando em um nível diferente. Ele está escolhendo compartilhar sua vida completa, não procurando alguém para completá-lo. Essa escolha, essa seleção a partir de uma posição de integridade, cria uma dinâmica de poder e atração completamente diferente. Ela sabe, em um nível instintivo, que ele não precisa dela, o que paradoxalmente a faz precisar mais dele e se esforçar mais para ser digna da escolha dele. O estoicismo é, em sua essência, a prática da autossuficiência. Marco Aurélio falava sobre encontrar um retiro, um santuário, dentro da própria mente.
Quando você constrói essa fortaleza interna através do estudo, da meditação, do trabalho focado, o mundo exterior, incluindo o caos dos relacionamentos, perde o poder de te destruir. Você se torna o centro calmo da tempestade, a rocha no meio do rio. E quando você está confortável em sua própria fortaleza, você desenvolve naturalmente a qualidade mais potente de todas, a que anula o jogo psicológico mais comum e destrutivo nos relacionamentos. A ferramenta Mirror 5, a âncora emocional. Isso significa a ausência completa do medo da perda. As mulheres, e as pessoas em geral, podem sentir o cheiro do medo da perda como tubarões sentem o cheiro de sangue na água. No momento em que um homem começa a operar a partir do medo de perdê-la, ela começa, instintivamente, a perder o respeito por ele. Não. É consciente. Não é maldade. É um mecanismo biológico de avaliação. Medo sinaliza fraqueza. E fraqueza no subconsciente feminino gera desprezo, não atração. O homem que ela nunca esquece não tinha esse medo. Quando ela ameaçava ir embora durante uma briga, ele não entrava em pânico. Ele respondia com calma: "Eu não quero que você vá, mas se é isso que você acredita ser o melhor para você, eu respeito sua decisão." Quando ela dava ultimatos do tipo, ou eu, ou seus sonhos, ele escolhia seus sonhos não por falta de amor, mas por excesso de autorrespeito. Ele entendia uma verdade fundamental que os estoicos chamavam de premeditatio malorum, a premeditação dos males. Ele já havia contemplado a perda. Ele já havia se imaginado sozinho novamente e sabia que, embora fosse doloroso, ele sobreviveria. Ele prosperaria. O valor da vida dele não dependia da presença dela. Essa ausência de medo cria uma dinâmica onde ela não pode manipular através de ameaças. Ela precisa ser genuinamente valiosa, contribuir, comunicar-se de forma saudável e merecer a escolha contínua dele de estar com ela. Isso a faz investir na relação de maneiras que ela nunca precisaria com um homem que teme perdê-la. O medo dele dá a ela permissão para se tornar a pior versão de si mesma. A calma dele a inspira a ser a melhor. Internalize isso. O medo de perdê-la não é sobre ela, é sobre você. É o medo de encarar o vazio em si mesmo que você espera que ela preencha. É o medo de não ser bom o suficiente para encontrar outra pessoa. É o medo de encarar sua própria falta de propósito. Cure a si mesmo, e o medo da perda se dissipa. E o que resta é uma liberdade e um poder que são magneticamente atraentes. Finalmente, todas essas qualidades internas se manifestam em uma prova externa, um selo de autenticidade que ela e o mundo não podem ignorar. A ferramenta Mirror 6, a prova social de valor. O homem inesquecível é genuinamente valioso e demandado no mundo fora do relacionamento. Ele tem amigos que buscam seu conselho e respeitam sua opinião. Um trabalho ou negócio que exige sua perícia e onde ele é uma figura de autoridade. Uma família que confia em sua força. Hobbies e habilidades que outros admiram. Ele existe poderosamente fora da esfera dela. E ela é uma parte importante, mas não a única parte, de sua vida multifacetada. Essa validação externa cria o que os psicólogos chamam de prova social e o que os economistas chamam de valor de escassez. É o princípio da pré-seleção. Quando todos querem algo, ou alguém, seu valor percebido aumenta drasticamente. Quando um homem é necessário, respeitado e procurado em múltiplas áreas da vida, o tempo dele com ela se torna precioso por demonstração. Ela vê outras pessoas, homens e mulheres, competindo pelo tempo e atenção dele, e percebe que não tem direito adquirido a isso. Ela precisa merecer, como todos os outros. Pense no vocalista de uma banda de rock. Ele é atraente não apenas por si só, mas porque milhares de pessoas estão validando seu valor em tempo real. Você precisa se tornar o vocalista de sua própria vida. O homem cuja existência social inteira gira em torno dela, que abandona os amigos, que não tem interesses externos, que o telefone só toca quando é a mãe dele, ele é esquecido rapidamente, porque nunca foi realmente validado pelo mundo como um homem de alto valor.
Mas o homem que precisava encaixá-la em sua vida já preenchida e valiosa, que tinha pessoas esperando por sua atenção, que era puxado em múltiplas direções por demandas legítimas, ele permanece na memória dela como alguém de valor real, um prêmio que ela teve a sorte de conquistar, mesmo que por um tempo. Vamos recapitular. Obsessão pelo propósito, metas claras, valorização do tempo, conforto na solitude, ausência do medo da perda e valor externo. Essas 6 qualidades, juntas, não são uma lista de truques. Elas são um sistema operacional, um modo de ser. Elas criam um homem que se torna o padrão inconsciente pelo qual todos os futuros homens são medidos. Anos se passam. Ela namora outros, talvez se case. Mais tarde da noite, nos momentos de honestidade silenciosa, ela compara. O novo homem manda mensagens o tempo todo, ansioso por sua atenção. Ela se lembra daquele que estava ocupado demais construindo seu império, e cujo tempo era um presente. O novo homem tem medo de perdê-la, e cede em todas as discussões. Ela se lembra daquele que a ajudou a fazer as malas, inabalável em seus princípios. Cada comparação favorece o fantasma. Não porque ela é ingrata ou cruel, mas porque essas qualidades falam a uma parte primal e inalterável da psicologia humana. Elas representam força em sua forma mais pura, a força psicológica, emocional e espiritual. O caminho para se tornar este homem não é através de técnicas de sedução ou manipulação. É através do genuíno e, por vezes, doloroso, desenvolvimento do eu. É através de se tornar tão engajado com seu próprio crescimento, tão apaixonado por sua própria jornada, que uma mulher se torna uma adição bem-vinda e celebrada a uma vida já completa, e não uma tentativa desesperada de preencher uma existência vazia. Isto é o que significa ter uma mente blindada. Não é sobre ser frio, distante ou indiferente. É sobre ser tão sólido em seu próprio valor e propósito que nada externo, nem a aprovação dela, nem a desaprovação dela, pode te quebrar. É sobre se tornar, primeiro, e mais importante, inesquecível para si mesmo. Se esta mensagem ressoou com você, e você está pronto para blindar sua mente e forjar seu próprio legado, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma ferramenta para a sua jornada. E agora, eu quero que você se comprometa publicamente. Use a seção de comentários não para uma resposta vazia, mas como uma declaração de intenção. Comente abaixo. Qual dessas 6 qualidades você vai começar a desenvolver a partir de hoje? Seja específico. Escreva seu primeiro passo. Sua jornada para se tornar o homem que você respeita. O homem que você mesmo não esqueceria. Começa agora.